Fala, vestibulando. Olha só, muita gente, eu recebi muitas, mas muitas perguntas sobre a redação do vestibular, o NB. E eu estava segurando para responder porque eu queria fazer um negócio mais bacana, assim, que tentasse responder todas as perguntas num vídeo só. Então fica até o final que a gente vai falar aqui sobre os critérios, vou mostrar exemplos de redação, exemplo de cálculo da nota, como é que é feito o cálculo da nota da redação e quais foram os temas anteriores. Então fica até o final que eu vou mostrar tudo isso, tá bom? Então eu recebi um monte de perguntas lá no grupo do Telegram, o pessoal encaminhou via formulário. Já tem um mês que começou a chegar, mais de um mês que chegaram as perguntas, eu estava reunindo todas para poder responder. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é, não precisa de desespero com a redação do vestibular. Eu sei que vocês estão aí na onda do Enem e tal, aquela loucura, que redação, fica endeusando a redação. Não é bem assim a redação do vestibular ao NB, do PAS ao NB, não é essa loucura toda, tá? Você também não vai negligenciar a redação, mas ela também não tem essa importância toda como tem a redação do Enem. Então já começa por aí, já tira esse peso das suas costas, tá? A redação ela vai incrementar a sua nota, mas ela vai incrementar muito pouco. E a única coisa que você tem que se preocupar com a redação é tirar mais de 4 pontos. É isso, pelo menos 4 pontos, tá? É isso que você tem. Você não pode tirar menos de 4 pontos. O único peso que você tem é esse nas costas, tá? Não tem proposta de intervenção, não tem aquela receitinha de bolo igual do Enem, não tem nada daquilo, tá? É muito mais tranquila. Então já começa por aí, tá? Então, vamos desmistificar um pouco a redação do vestibular. Primeiro, onde é que nós temos informações do vestibular? No edital. O edital sempre vai trazer as informações para a gente. E aí, no caso, a gente tem as primeiras informações já mesmo no vestibular. Estou pegando o edital aqui do ano passado, o item 6.7.3. Você pode baixar e conferir lá. O critério de avaliação mais abrangente refere-se à apreensão e ao desenvolvimento do tema. Serão avaliados também o domínio da expressão escrita, apresentação, estrutura textual. Então ele já está falando aquilo de sempre. Na redação eles vão avaliar a sua apresentação, o seu domínio da escrita, a abrangência do tema, a compreensão e o desenvolvimento do tema, tá? Isso é básico, em qualquer redação é tudo igual. E aí ele vem falando sobre a estrutura textual. Então ele está falando que às vezes o texto poderá ser um texto descritivo, narrativo, expositivo argumentativo ou instrucional. O que mais aparece aqui de estrutura é o texto expositivo argumentativo. Normalmente é o que mais aparece, tá? A gente vai ver isso aqui pelos temas, tá bom? E em relação aos gêneros textuais, tá? O próprio edital já sinaliza que a prova pode cobrar um resumo, uma carta, uma propaganda, um texto informativo ou um texto argumentativo. Esse aqui é o que mais aparece, tá? É o que mais aparece ali. Texto de opinião, texto crítico ali e tal. Então aqui é o que mais aparece. Então expositivo argumentativo, do gênero textual aqui, argumentativo é o que prevalece normalmente. Eu tenho que estar preparado para os outros? Lógico, eu tenho que estar preparado para os outros porque isso não garante. Ou seja, eu tenho que treinar, saber minimamente escrever o que é um resumo, uma carta, uma propaganda, um texto informativo. Eu tenho que saber minimamente escrever alguma coisa sobre isso, discorrer sobre isso. A redação é caneta preta, tá? Tudo que for no vestibular é caneta preta. O gabarito lá, a caneta sempre preta. Ah, pode azul? Não, não pode azul. Há muito tempo a UNB só aceita se for caneta preta por conta do leitor, que vai fazer a leitura do cartão, é eletrônico e tal. E a redação também, eles vão digitalizar a redação e fazer a correção, então a caneta preta fica melhor, porque a caneta azul, quando digitaliza, ele enfraquece um pouco e fica cinza, né? Linhas, 30 linhas, padrão, de sempre, 30 linhas, tá? Sua vida inteira você treinou 30 linhas, aqui não é diferente, 30 linhas também, tá bom? Avançando aqui, mais sobre a questão da nota, tá? A redação, o valor é 10 pontos, ela vale 10 pontos, tá? Lembrando que a sua prova, você tem 300 itens, tá? Isso, então, a gente leva a crer que a nota final da prova, dos 2 dias de prova, vai
se aproximar de 300 pontos. E a redação 10, tá? O que mais que nós temos aqui? 10 pontos, vale a prova. E aí é dito o seguinte: fuga ao tema, 0. Inexistência de texto, 0, tá? Identificação indevida, ou seja, você escrever seu nome na folha de redação, não pode, lá não está pedindo seu nome, não é para fazer, 0 também, no texto definitivo, né? E, então assim, são 3 possibilidades de você zerar, fugir, né, fuga ao tema, não escrever nada, deixar em branco, identificação indevida, você não pode escrever seu nome de maneira alguma na folha definitiva da redação. No rascunho da prova pode, mas na folha à parte, que você vai transcrever, não pode. A apresentação textual, como eu já falei, vai ser avaliada, estrutura textual, desenvolvimento, tá? Isso tudo junto vai contabilizar o NC, que é a sua nota, limitada a 10 pontos, ou seja, no máximo você vai tirar 10 pontos, certo? Mas essa é a sua nota? Não. Por quê? Porque ainda tem desconto. Será calculada então a nota com a seguinte fórmula. A fórmula então de cálculo da nota da redação vai ser o seguinte, vai ser a nota da redação, vai ser dada pela nota que você tirar menos a penalidade. Isso aqui são as penalidades, tá? Então vai ser 2 vezes o número de erros que você tiver na redação inteira, dividido pelo total de linhas que você escreveu, efetivamente escritas. Então, pessoal, quanto maior for esse número aqui embaixo, maior será o número então que você vai dividir o número de erros, menor vai ser a penalidade. Ou seja, quanto mais linhas escritas, tá? Menor vai ser a penalidade, tá certo? Ou seja, se são 30 linhas, o ideal é você escrever as 30 para você ser penalizado, né, num fator de penalidade menor do que se você, então, escrever mais, tá? Menos. Então, se você escrever 20 linhas, uma pessoa que escreveu 20 linhas e teve 5 erros, uma pessoa que escreveu 30 linhas e teve 5 erros, a penalidade vai ser maior para quem só fez 20 linhas, tá? Mesmo tendo o mesmo número de erros, o cara que fez o total, ele vai ter menos penalidade, tá bom? Então, pessoal, cuidado com isso. Tente escrever as 30 para ter menos penalidade. Porque se você tiver, como é comum acontecer, erros lá de ortografia, semântica, morfologia, sintaxe, você vai ser penalizado, mas de uma maneira menor, tá? Importante da redação, como eu já te falei, será considerado inapto e eliminado do vestibular o candidato que obtiver nota menor que 4. Então, de 0 a 10, você tem que ter uma nota maior ou igual a 4. Senão, você está eliminado. Então, você tem que tirar menos que a metade. Na pior das hipóteses, menos que a metade da nota. Ou seja, 4 pontos. No mínimo 4 pontos. Tirei 3,9, eliminado. 3,99, eliminado. Tá eliminado da prova inteira, do vestibular. Você está fora. Não vai nada seu, vai ser corrigido. Está fora. Certo? Então, você tem que garantir pelo menos 4 pontos, tá? Se você estruturar bem sua redação, mesmo com a penalidade ali, a menos que tudo que você escreveu está errado e você tem erro de ortografia em tudo, dificilmente você vai cair tanto, né? Eu tirei um 8 na estrutura e fui penalizado, caiu para 2. Não, muito difícil isso acontecer. A menos que tudo que você fez esteja errado, é muito difícil isso aqui acontecer, tá? Então, pessoal, fiquem tranquilos quanto a isso. Muita gente fica doido aí, mas não sei o que e tal. Isso aqui vocês não encontram em lugar nenhum, pessoal. Então, eu estou trazendo para vocês com exclusividade, graças a vocês que me encaminham os boletins, tá? Então, já peço, mas já reforço com vocês. Quando sair o resultado do vestibular, manda para mim o seu espelho, boletim de desempenho, espelho da redação. Manda tudo para mim, porque a partir disso eu consigo, então, gerar os vídeos para vocês, para esclarecer, porque isso aqui você não encontra em lugar nenhum do YouTube. Essas informações aqui, muito difícil vocês encontrarem. Então, eu estou trazendo justamente para vocês, para agregar na preparação. Aqui é o modelo de uma redação. Um aluno acabou me encaminhando e eu agradeço muito aí. Já citei ali em outros vídeos. E aqui, pessoal, essa foi a redação que ela escreveu. Ela escreveu 27 linhas, tá?
Ah, então o cara escreveu só até aqui. Essa linha conta? Conta, tá aqui, ó. Ela teve uma escrita e uma redação de 27 linhas, pessoal. E a letra é bonita, então ela escreveu bem estruturado, ó. A apresentação, isso conta. A letra é muito esquisita, uma letra muito doida. Isso é penalizado, tá? A apresentação, outra coisa. Olha a organização dela, olha que bonito, ó. Tem uma harmonia, os parágrafos dela aqui, ó. Ela obedeceu a regrinha dos 2 dedos, ó, de manter aqui, ó, a estrutura. Olha que redação organizada e bonita, ó. Quanto à estrutura, né, ela, com certeza, ela ganhou nota máxima, ó. Quanto à apresentação, ó, foi nota máxima. De 0 a 5, ela ganhou 5, tá? Já ganhou um notão só pela apresentação. Não só por conta disso, lógico. Mas olha, isso aqui contou, com certeza, tá? Perceba, aqui ela não deixou muitos espaços, ó. Quando vocês deixam muitos espaços aqui, ó, isso é penalizado também, ó. Cuidado com esses espaços aqui. Você não pode sair escrevendo a redação parecendo que está fazendo uma cobrinha aqui do lado. Isso é penalizado, não pode, tá? Então aqui ela respeitou bem isso. Outra coisa, pessoal, ela começou a redação normal, usando os comandos de conectivos que a gente recomenda no Enem mesmo, tá? Ó, ela trouxe aqui uma citação de uma música, ela já iniciou citando uma música para contextualizar, aí ela já trouxe um primeiro raciocínio, um segundo momento e ó, o portanto aqui da conclusão, certo? Logo, olha os conectivos aqui que ela encaixou aqui bem, ó. Portanto, logo, ela fez isso brilhantemente aqui, tá? Ela trouxe citação aqui no meio também, ela trouxe mais conteúdo aqui no meio, também da estrutura da redação, mas vamos aqui para a nota, tá? Vamos entender como é que ficou. O examinador, quando pegou a nota, a redação dela, o corretor, ele foi avaliar então em relação a esses critérios aqui, ó. Então, de 0 a 5, eles avaliaram a apresentação dela. De 0 a 5, ela ganhou 5 por essa apresentação. Então, já ganhou 5 pontos de cara pela apresentação. Legibilidade, né? Você consegue ler o que ela escreveu. Então tem gente que escreve que você não consegue ler o que a pessoa escreveu. Respeito às margens, indicação dos parágrafos, a estrutura tá bonita. Só por isso, pessoal, já é 5 pontos. Já de cara, 5 pontos. Segundo, apresentação e desenvolvimento. Aí aqui já é a parte mais do conteúdo, né? Então, ó, resposta às perguntas, considerando-se o papel social, político e cultural do riso. É porque a redação falava do riso. Era até uma redação... Aqui é uma redação do PAS 3, mas ela é a mesma coisa, o mesmo critério de correção do vestibular, tá? Ela trazia até o filme do Coringa, falando do riso, do papel do riso. E aí, toda vez que você tem um tema de redação, o examinador ele tem palavras... e abordagens que ele espera que você traga isso em seu texto. Então, a partir de um tema, ele vai ter um espelho de palavras e essas palavras têm que aparecer na sua redação. Então, se o tema é riso, você vai ter que abordar a importância, o papel do riso, o papel social ali, aquela coisa toda. Então, é importante você saber disso. Que normalmente para cada tema tem palavras-chave que o examinador vai olhar se você contemplou no seu texto, tá? Ou passeou por essa abordagem. Então, quanto a isso, ó, de 0 a 3,5, ela ganhou os 3,5, ou seja, ela conseguiu nota máxima também nesse quesito. No quesito trazer o gancho. Aqui, ó, no espelho de correção, ela deveria falar do papel social, político e cultural do riso. Segundo o examinador, ela conseguiu sim explorar isso na sua redação. Aí, então, ela ganhou nota máxima. Aqui, a respeito da adequação ao tipo textual, que no caso foi dissertativo argumentativo, tá? A estrutura da redação dela é uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo? Sim. Se tivesse pedido aqui um texto narrativo, uma carta... teria que ser uma carta, teria que ter a estrutura de uma carta. Como aqui era um texto dissertativo argumentativo, o comando da questão dizia isso, ela escreveu um texto dissertativo argumentativo. Então aqui é um texto muito parecido com o Enem, muito parecido com a redação do Enem, tá? Então aqui, por ela ter respeitado o tipo, 3 pontos aqui. 3 pontos para ela, tá? Então perceba que ela ganhou nota máxima.
tá? E aqui coesão e coerência, ou seja, o uso dos conectivos e como que ela amarrou as ideias. Tá bem articulado, cada parágrafo foi bem articulado as ideias, isso vai ser a coerência e coesão, tá? O uso dos conectivos e articulação e encadeamento de ideias, seja dentro do parágrafo, seja entre os parágrafos. Então houve uma sequência, dentro do parágrafo ela conseguiu discorrer sobre o assunto de maneira coerente, então também ganhou nota máxima, ganhou 3 pontos, de 0 a 3 ela ganhou os 3 pontos. Se a gente observar, ela ganhou 10, ela gabaritou a redação. Mas qual foi a nota dela? Lembra que a gente tem os erros? Então, aqui é a penalidade. Então, ela ganhou 10, que é o NC, 10 pontos, mas nós temos as penalidades. Então, ela teve penalidades, tá? Então, o que foi colocado aqui? No espelho, pessoal, isso aqui você consegue consultar. Depois da prova, uns 25 dias depois da prova, você consegue ter acesso à sua nota da redação, ter acesso ao boletim e entrar com recurso. Porque, às vezes, o que foi indicado aqui, quando você olha lá, não coincide. Ou seja, o examinador errou. Aí você pode entrar com recurso, tá? Aqui está dizendo, na linha 11, que ela cometeu um erro de morfossintaxe. Na linha 11. Então, ó, linha 11 é essa linha aqui. Então, ela teve um erro aqui de morfossintaxe, tá? Beleza. Aí, aqui está falando que ela teve 2 erros na linha 13, de morfossintaxe. Então, linha 13, ela teve 2 erros aqui de novo, tá? Eu nem vou falar dos erros aqui para a gente poder acelerar. Avançando na linha 14, fala aqui que ela teve também um erro de morfossintaxe, ou seja, ela acabou tendo 4 erros de morfossintaxe. É o tipo de erro que vocês mais terão, tá? Porque é o mais difícil de você dominar normalmente. Aí aqui ela teve na linha 18 um erro de grafia, de acentuação. Linha 18, grafia e acentuação, tá? Aqui ela colocou liquidância, partindo desse móvel, pressuposto, fica evidente. Então, tá liquidando-se. Aqui ela trouxe, bem nessa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Que ela trouxe aqui, então tem um erro aqui de grafia e acentuação, tá? Aí, beleza. Às vezes, se você esquece o tracinho, se você não acentua, isso tudo perde aqui, tá? Na linha 22 também foi falado que ela tem um errinho e um errinho também de grafia e acentuação. Linha 22, aqui, ó, linha 22, essa linha aqui, ó. Fica claro que os risos contemporâneos, então aqui ela esqueceu do acento em contemporâneos, eu acho ali, né? Por isso que ela perdeu o ponto aqui. Então ela perdeu um pontinho aqui porque teve um errinho. Veja que ela teve pouquíssimos erros, tá? Ela teve 6 erros aqui. Então nós temos 6 erros aqui, ó. O NE é o número de erros. E aí ela escreveu 27 linhas. 27 linhas efetivamente escritas. Então perceba que 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 27, 0,444. 10 pontos menos 0,444 é a pontuação, então, que ela vai ter, certo? Que ela vai ter aqui, subtraindo, vai dar 9,555. E aí eles arredondaram aqui no finalzinho, ficou 9,556, tá? Se ela tivesse escrito aqui as 30 linhas, ela perderia aqui 0,4. Com 30 linhas, ela perderia 0,4, tá? Não mudaria tanto assim, ela ficaria com 9,6. Não mudaria tanto assim, porque aqui, ó, a nota dela, o número de linhas dela já estava perto de 30 linhas. Mas veja o seguinte, se ela tivesse aqui com 6 erros, tá? Ela tivesse escrito somente 20 linhas, ela perderia, ó, se ela tivesse feito 20 linhas apenas, ó, 20 linhas, ela perderia aí 0,6, tá? Que aí, se você for puxar lá dos 10 pontos, a nota dela cairia para 9,4, ok? Então, perceba que faz diferença, sim, esse 1/10 ali e tal, isso faz a diferença, ó. De 9,5, ela iria para 9,6 se tivesse feito as 30 linhas, e se tivesse feito só 20 linhas, 9,4.
tá? Então a gente tem aqui esse quantitativo, então só para você entender a lógica do cálculo da nota aqui da redação, tá? Eu estou trazendo o cálculo da nota da redação e não trago, e sempre reclamo quando vocês perguntam sobre isso nos vídeos, sobre a prova, porque o cálculo da nota da prova, ela depende de fatores que a gente não conhece e é muito mais complexo. Então o desgaste que você tem tentando entender o cálculo da nota da prova é o tempo que você tinha para estar estudando. Então por isso que eu nem menciono esse assunto do cálculo da nota da redação, da prova do vestibular e do PAS também, que às vezes o pessoal pede, por conta disso, que eu acho que é desnecessário. Mas da redação é uma coisa mais simples, é mais prática de entender, então eu acho importante sim, só para você, a título de curiosidade, entender como é que funciona. Agora vamos para os temas, tá? Em 2019, pessoal, o tema aqui falou aqui dos muros, tá? Ao longo da história da humanidade aí, então trouxe aqui um Drummond, tá? O medo, trouxe aqui Murar o Medo, do Miecouto. Do Miecouto aqui trouxe esse texto, aí trouxe algumas frases, e aí, sempre falando de muro aqui, né? Sempre falando de muro. E aí, considerando que os textos e as manchetes de jornais e as imagens apresentadas têm caráter unicamente motivador, redija, utilizando a modalidade padrão, um texto expositivo argumentativo sobre o seguinte tema. Então tem muita gente perguntando aí, eu tenho que pôr tema na redação ou não? Os 3 últimos anos a redação já está vindo com tema, tá? Então se ela traz tema, você não precisa colocar. Se ela não trouxer tema, normalmente o tema é opcional, tá? Você só vai pôr tema se ela pedir para você colocar o título. Você só vai pôr título se ela pedir para você colocar. Se não, é opcional, não precisa pôr, tá? Então aqui, ó, o título era Muros, um símbolo do medo. Então, inspirados no que ele trouxe aqui, no que a prova trouxe aqui dos textos motivadores, você teria que discorrer sobre os muros na história da humanidade, como símbolo do medo, porque os muros sempre remetem a medo, a repressão, essas coisas assim. A gente tem aqui, ó, o Muro do México, poderia citar a questão dos Estados Unidos querer construir o Muro do México, Muro de Berlim. Então, esses muros ao longo da história são muros que muitas vezes remetem a um medo. Tá? Então você teria que discorrer sobre isso aqui, respeitando lá aqueles critérios que nós vimos. Precisa ter solução do problema, proposta de intervenção? Não. Aqui embaixo você tem que ter uma conclusão normal, fechamento da sua ideia. Não tem que ter proposta de solução, só tem que ter se pedir, mas normalmente não pede, muito raramente, eu não me lembro de nenhuma vez que pediu isso aqui. Então, se você observar aqui, ó, esse modelo de redação da nossa colega aqui, ela concluiu normal, como se fosse uma redação qualquer, tá? Ela não propôs aqui uma solução, ela só fechou a ideia. Então, aqui você só vai concluir normalmente, tá? As suas 30 linhas aqui. Avançando, pessoal, próximo tema, 2018, o tema aqui, ó, já trouxe também um título para a gente, ó, Pressa Nossa de Cada Dia, o tempo na contemporaneidade. Ele fala dessa questão do tempo, da perspectiva do tempo, do conceito do tempo, aí trouxe Kant, trouxe aqui a ditadura do relógio, trouxe aqui poemas em conjuntos, aí trouxe uma figura aqui de relógio, uma ampulheta. Então ele vem discorrendo um pouco nessa questão da percepção do tempo ao longo da humanidade, tá? Aqui, pessoal, claramente, um autor aí que eu sempre recomendo nos vídeos é o Bauman. O Bauman, normalmente, o que o Bauman trabalha, as abordagens do Bauman, são abordagens que você pode recorrer como embasamento teórico aí, citação das suas redações. Isso nós percebemos até aqui, ó. A nossa colega aqui, ela citou, ó, Zygmunt Bauman aqui, ó. Ela trouxe da sociedade líquida e tal. Aqui, eu acho que caberia perfeitamente esse na pressa, no tempo aqui. Esse talvez nem tanto, depende de como você fosse amarrar, mas aqui daria para citar Bauman, tá? É um autor que eu acho café com leite, sim, que se enquadra em muitos temas, tá? Muita coisa a gente consegue trazer ele aqui. Mas tem outros também que a gente pode, que são coringas, que a gente pode trazer. 2017, a prova trouxe aqui também mais textos motivadores, inclusive, que os outros. Trouxe aqui José Saramago, trouxe aqui, ó, O Passado é um Lugar Seguro, trouxe aqui o Drummond,
certo? E trouxe aqui a vida é desafio dos racionais. Então trouxe aqui essa ideia do futuro, passado e presente, né? Uma reflexão ali. E aí ela trouxe, ó, redija um texto a ser publicado na coluna Opinião. Então é um texto, é um jornalístico de certa forma aqui, né? Que você vai trazer uma publicação aqui, um texto, tá? Na edição de domingo de um jornal de grande circulação. Você teria que trazer uma coluna, você escrever uma coluna do jornal aqui, ó, tá? Seu texto deve começar com a frase. Então ele já indicou o início da frase ali do seu texto, da sua redação. Então ele já sinalizou que nessa primeira linha teria que começar com isso e a partir daí você já continuar a escrita da redação. Então aqui a redação foi diferente, ela já te deu o start ali, a sua primeira linha mais ou menos já iniciou e aí você tinha que discorrer sobre o assunto. Em 2016 veio um tema aqui sobre guerra, tá? Guerras, derrota para a humanidade, aí trouxe os drones, trouxe imagens da guerra, trouxe textos motivadores falando sobre isso e perceba que aqui foi uma redação um pouco diferente. Porque aqui foi uma redação no estilo que o Sebrasp faz para concurso, que é esse estilo que ele já sinaliza que você tem que abordar necessariamente os aspectos. Ou seja, a partir deste título, você já tem que discorrer na sequência e esses tópicos que ele está exigindo. Então você tinha que iniciar sua redação aqui falando sobre o 1 aqui, não numerando, tá? Mas nesse primeiro momento você teria que falar sobre a motivação, então para as guerras, aí depois você teria que falar sobre o impacto das guerras, então aqui é o impacto, e depois você teria que falar aqui sobre a guerra, essa frase de baixo, sobre a guerra ali, tá? É derrota para os vencidos e para os vencedores. Então você teria que escrever sobre isso em suas 30 linhas, tá? Não necessariamente o primeiro parágrafo teria que ser exatamente sobre o primeiro. Você poderia escrever um primeiro parágrafo introduzindo, e aí no segundo você ia abordar a motivação, no terceiro impacto e no quarto guerra. Poderia ser assim, ou você iria escrever no primeiro motivação, segundo impacto, terceiro guerra e um quarto uma conclusão, tá? Um fechamento, tá? Mas perceba que quando a prova ela traz os indicativos, você tem que falar necessariamente disso aqui. Você tem que falar sobre cada tópico que está ali. Você tem que, no seu texto, abordar aquele assunto, tá? Não que você vai copiar esse tópico, colar aqui e completar. Não é isso. Você não vai responder pergunta. Você vai ter que discorrer, escrever aqui, abordando essa temática. Esse tipo de redação, ele tem um ponto positivo porque ele já mostra como é que vai ser a estrutura da sua redação. Ele já te ensina, ele fala, ó, eu quero que você escreva isso em tal lugar, isso em tal lugar e isso em tal lugar. Tem muita gente que gosta. Um lado ruim que teria, talvez, é você não conseguir escrever nada sobre, por exemplo, a motivação da guerra. Professor, eu não sei nada sobre a motivação das guerras. Aí ferrou, porque está pedindo para você escrever. Então, mas eu particularmente acho talvez mais fácil esse tipo aqui. Veio em 2016, 17, 18, 19, não veio. Pode ser que venha esse ano, a gente não sabe, tá? Mas pode ser que apareça por aí. Em concursos isso aqui já é normal, o Sebrasp já vem cobrando bastante isso aqui em concursos. Então, pessoal, eu acho que era isso. Eu tentei responder aí o máximo sobre a redação para vocês. Espero que tenha sido claro. Compartilhe o vídeo aí com os colegas também que querem saber sobre a redação do vestibular UNB. Tudo isso aqui que eu falei vale para o PAS também, a mesma ideia do PAS, a mesma lógica, os critérios são os mesmos, a forma de corrigir é a mesma ali, tudo vale tudo, é tudo igualzinho aqui, tá? Porque a banca é a mesma, tá bom? Então ficamos por aqui, até um próximo vídeo aí falando respondendo mais perguntas aí sobre o vestibular.